Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. Hoje a gente vai falar de cinema, mais especificamente do mais recente filme de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Eu vou precisar falar de alguns spoilers aqui, então se você ainda não viu o filme, dá um pulinho lá no cinema, assiste e depois volta pra cá pra assistir o nosso vídeo aqui, tá? Por que eu vou precisar falar de spoilers aqui? Porque quando eu tava terminando de assistir o filme, tinha uma fileira de amigos sentada atrás da minha fileira que começou a fazer alguns comentários sobre o filme. E alguns comentários que eu confesso a vocês que eu achei muito pesados. Eles falaram que o Tarantino estava menos violento, tinha menos humor ácido, né? E essas são justamente as duas principais características do cinema de Tarantino, né? A violência e o humor mais ácido, né? E que o filme estaria excessivamente sentimental e que isso seria um indício de que o cineasta, né? De que o Tarantino estaria ficando velho, né? Eu confesso a vocês que eu não concordei muito com isso, né? Então vamos conversar um pouco aqui pra gente botar um pouquinho, organizar um pouquinho os pensamentos aqui. Esse filme está falando basicamente da Hollywood dos anos 50 e 60 ali, está falando da televisão, né, tá falando do cinema. É um assunto que já pega um cinéfilo logo de cara, né? Eu sou um cinéfilo de carteirinha, então esse é um assunto altamente sedutor para os cinéfilos, né? Você já começa a ver o filme de uma forma, vamos dizer assim, mais positiva por causa disso. Mas você vai ter dois personagens aí, basicamente, que são os protagonistas. O Rick Dalton, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que é um ator de séries de televisão, onde ele faz o papel de bandido, do bandido que está sempre ali apanhando no mocinho, né? E você tem o Cliff Booth, que é interpretado pelo Brad Pitt, que é o dublê do Dalton, que é uma espécie de faz-tudo do Dalton, motorista, etc. Tá? Um belo dia, um produtor de cinema, que é interpretado pelo Al Pacino, convida o Dalton para ele fazer filmes de faroeste italiano na Europa, né? E qual é o argumento que ele usa? Você, Dalton, é um bandido, né? Um vilão de série de televisão que só apanha do mocinho e logo vão esquecer de você e da sua carreira. Isso mete o Dalton num desespero profundo, né? Ele fica completamente angustiado com essa constatação aí que ele inclusive concorda. E aí o Cliff Booth chega e fala o seguinte: amigo, relaxa, né? Você continua fazendo lá as suas séries de televisão, continua fazendo seus papéis de bandido, não fica pensando nisso não. O Booth tem aquela forma muito largadona de ser. Ele é um cara ali que tá hiper contente de ser uma espécie de assistente, né, do Dalton, né, de ser um amigo muito profundo, muito pessoal do Dalton também, né? E ele é um cara mais sossegado, então ele dá uma acalmada no amigo dele, no patrão dele, vamos dizer assim, né? Você também vai ter um outro núcleo nessa história aí, que é o núcleo da Sharon Tate, né, que é interpretado pela Margot Robbie, né? A Margot Robbie tá fazendo uma Sharon Tate muito doce, muito adorável, né? Muito diferente dos papéis, né, de mulheres mais fortes que ela já fez, né? Isso é uma coisa muito interessante, a gente vê muito o dedo do diretor aí na interpretação dos atores, é uma coisa simplesmente sensacional disso aí, né? E inclusive tem uma sequência muito legal que ela vai ao cinema para poder se ver num filme do Matt Helmer. Quem não conhece Matt Helmer era uma espécie de James Bond genérico que surgiu ali na década de 60, que era interpretado pelo Dean Martin. Esses filmes do Matt Helmer passavam muito na TV Record, numa época pré-Bispo Macedo ainda, tá? Então essas coisas passavam aqui no Brasil, dava pra gente ver, né, na televisão, né? E aí é interessante você ver a Margot Robbie lá, né, ela vendo a si própria no cinema, ela ficando muito, vamos dizer assim, envaidecida de ver as pessoas aplaudindo a atuação dela, né? Foi uma parte muito bonitinha do filme, foi uma parte muito legal, né? Ainda mais para os cinéfilos, né, que gostam, né, de ver essas coisas assim de atores de televisão, coisa e tal, né? E de cinema. A gente tem um terceiro núcleo também aí, que o que acontece? O Cliff Booth, ele sempre quando andava com o carro do patrão, né, com o carro do Dalton na rua, né, ele passava por uma menina que era uma adolescente, uma riponga lá, que ficava sempre dando mole pra ele, até que um dia ele dá carona pra essa riponga e ele vai acabar parando num sítio onde tem outros adolescentes hippies, né, que fazem parte da quadrilha do Charles Manson, que assassinou a Sharon Tate, né? Que foi inclusive uma coisa muito barra pesada que aconteceu naquela época, né? E aí o que acontece?
você tem esses três núcleos aí se desenvolvendo, né? Você tem uma, vamos dizer assim, uma outra parte da história também que é muito interessante, que o Tarantino ele já usou esse recurso em Bastardos Inglórios, que é o quê? Que é dar um final, vamos dizer assim, alternativo a uma coisa que aconteceu na história real, na vida real, né? Então, em Bastardos Inglórios ele faz isso. O Hitler é assassinado, por exemplo, num teatro. O Hitler e o Goebbels é assassinado durante uma exibição de uma peça de teatro. Sabemos que isso não aconteceu. E aí, o Tarantino ele vai fazer uma coisa meio que parecida com o assassinato da Sharon Tate aí. Ele vai meio que criar uma versão alternativa para isso. Ele vai subverter completamente o que aconteceu realmente, né? E aí, nessa parte é que a gente vê o Tarantino que a gente conhece, extremamente violento, com aquele humor fortemente ácido, tá? Só que aí eu não vou contar sobre isso para não estragar a surpresa, que já dei spoilers demais aqui, né? Então é um filme que eu sugiro que vocês deem uma olhada, vale muito a pena vocês assistirem esse filme, né? Não concordo de maneira nenhuma com essa visão desses amigos aí que criticaram o filme. Inclusive, essa parte sentimental a qual eles se referem, na minha opinião, está muito ligada ao núcleo do Leonardo DiCaprio, né? Ao núcleo do Dalton, que estava ali desesperado, porque ele já estava começando a achar que não era um grande ator, já estava começando a esquecer as falas, já estava começando a beber, mas no final das contas ele consegue dar a volta por cima e ele consegue fazer uma boa interpretação dos seus papéis. O mais interessante é que ele está atuando como vilão numa série de TV e ele precisa contracenar junto com uma garotinha de 8 anos que é muito mais madura do que ele com relação à visão profissional, né, do emprego dele de ator, né? E o mais interessante é que depois que ele contracena uma sequência com essa menina, a menina chega no ouvido dele e fala assim: eu nunca vi na minha vida uma atuação tão boa, né? Isso pode soar como ironia, porque a menina tem 8 anos, ela não tem muito tempo de estrada para avaliar se a atuação dele foi realmente sensacional ou não. Mas por um outro lado, também tem um fundo de verdade essa análise dela. Por quê? Porque ela é uma menina muito mais madura do que ele e tem um ponto de vista, vamos dizer assim, mais profissional das coisas do que ele. Então, também fica aí essa coisa mais de ter um certo tom de verdade no que essa menina fala, além da ironia, né? Então, é uma coisa meio dúbia e é interessante a gente perceber isso. E essa parte do Leonardo DiCaprio eu achei sensacional no filme, né? Gostei muito das atuações dos atores, os atores foram muito bem dirigidos, né? Valeu muito a pena a gente ver esse filme aí com essa, vamos dizer assim, com essa interpretação do Leonardo DiCaprio, com essa interpretação do Brad Pitt, com essa interpretação da Margot Robbie, né? E o filme é um Tarantino diferente, é um Tarantino menos violento, é um Tarantino com menos humor sarcástico, com menos humor ácido, mas toda essa parte, né, do Star System, do cinema, toda essa parte emocional do filme do Tarantino em cima do Leonardo DiCaprio, eu achei simplesmente sensacional. Eu gostei bastante, tá? Tem gente que pode não ter gostado, mas eu, na minha modesta opinião, gostei bastante, tá certo? Então é isso aí, gente. Essa é a minha dica de hoje, né? Eu fico por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, né? E sempre convidando vocês a dar uma acessadinha lá no meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá? Um abração, fui! Fala, gente amiga, e se você quiser participar do Diário do Capitão, participar aqui das nossas parcerias, fazendo vídeo, conversando sobre algum assunto que te apetece, que você gosta, entre em contato com o Diário do Capitão que a gente vai ter o maior prazer, né, de fazer uma parceria com você.